Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do IELCast pelo canal do IELCast. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. É muito importante para que o YouTube, o TikTok, o Quai, o Facebook, o Instagram entendam que você quer cada vez mais consumir conteúdos de relevância, é o que a gente leva aqui no canal do IELCast. Lembrando que a gente tem programação diária todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 10 às 10 de 10 e meia ao meio-dia com o Atualiza Aí. E a partir do meio-dia a gente tem o Marcos Melo com o Política Dinâmica e 1 da tarde tem IEL TV com a bancada mais plural do Brasil, falando sobre tudo, né? O papo hoje é de muita relevância, né? Eu não tenho a menor dúvida que você vai adorar esse conteúdo. Para você que é gestor, para você que é empreendedor, para você que é empresário, não sai daí. Fica aí que você vai entender esse game hoje. Mas antes, quero agradecer aos nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás, que nos ajudam a fazer aqui o IELCast. Se você consome qualquer um desses serviços, por favor, dá essa moral e fala lá, ó, vi lá no IEL, tá bom? Faça isso, por gentileza. Vamos então para o papo. O papo hoje é de alta performance, né? De excelência, de como cada vez mais evoluir. Não só na gestão pública, nas empresas comerciais, mas evoluir no mundo que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. A gente conversa hoje, falar de um instituto que é referência no Brasil e fora do Brasil, diga-se de passagem. Tem mais de 400 colaboradores consultores. Tem livros lançados, O Poder da Excelência Comercial, está aqui na tela, ó. Também Passos de Excelência, olha que bacana. E um dos principais projetos do Instituto Aquila são as cidades excelentes que têm ajudado os gestores do Brasil inteiro a performarem muito melhor com a economia e também com eficiência. Eu vou começar esse papo, são dois momentos diferentes, mas esse papo eu vou começar com o cofundador e conselheiro do Instituto Aquila. Ele atua nada mais, nada menos, há mais de 20 anos, liderando processos de transformação em organizações públicas e privadas. Autor de livros, como eu mostrei aqui, e coautor de outros livros. Uma salva de palmas para Leonardo Riscelli, não é italiano. Tudo bom, Léo? Olá, Léo, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Gostou da apresentação? Excelente. Para a gente é um prazer estar aqui com você hoje e com toda a sua audiência, falar de um tema tão relevante quanto é a gestão. Eu vou começar não falando do Instituto, mas eu queria entender o que é que mudou nos últimos 20 anos em termos de gestão para a gestão pública e a gestão privada, os negócios. Por que dessa alta performance agora? Ótimo, excelente. Primeiro, a gente vive num mundo cada vez mais competitivo e que espera cada vez mais resultados, seja no público, seja no privado. No privado, ele tem que gerar resultado para pagar melhor colaborador, bons fornecedores e entregar um melhor produto, melhor serviço. Na área pública, para atender o cidadão, que está cada vez mais exigente e tem cada vez mais conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. E o que vem acontecendo nos últimos 20 anos? Antes, gerenciar, que é trabalhar a gestão, era resolver problemas. Então, um bom gestor é aquele que mais resolvia problemas, né? Ou seja, tinha um problema ali, ele tinha que ir lá e resolver, tinha uma dificuldade, ele tinha que trabalhar, mas isso não ficou mais suficiente. Nos últimos anos, gerenciar passou a ser enfrentar desafios e entregar resultados. Então, não adiantava resolver o problema, tem que resolver o problema. Aí apareciam outros problemas. Outro problema. E se a gente não tratar a causa raiz, aquele problema voltava com o mesmo motivo. Então, trabalhar um problema para entregar um resultado novo. Só que hoje em dia, nós estamos em um outro momento, que gerenciar é antecipar o futuro. Vamos pensar o que está acontecendo hoje. Eu trabalhar o resultado desse ano já não é suficiente. Eu preciso saber o que é que está acontecendo, o que é que está por vir e antecipar. Ou seja, fazer 3, 4 anos em um ano só. Esse é o grande desafio de qualquer gestor, seja de pequenas e médias empresas, seja das grandes corporações, seja da área pública. Pode continuar. Se a gente pensar só um exemplo aqui da área pública, é o seguinte: as crianças que estão nascendo hoje vão estudar nas mesmas escolas que nós temos tradicionais, nessa era digital? Então, qualquer gestor público da educação precisa antecipar esse futuro. As profissões vão ser as mesmas? Exatamente. E quem é que vai sair lá na frente? É quem se adapta melhor e antecipa esse futuro. Então, o nosso grande desenvolvimento hoje é ajudar os gestores a antecipar o futuro. Trazer o futuro para dentro das suas organizações. Antes ainda de falar da criação do Instituto Aquila, é importante eu entender sobre uma coisa importante. Por exemplo, o brasileiro, ele é muito preconceituoso com aquilo que ele não entende e que ele aspas, ignorante sobre aquele assunto. Exato. Acredito eu que nos últimos 20 anos deve ter sido uma trabalheira
tentar colocar na cabeça do empresário, que era no papel do caderninho ali, que não preciso de treinamento, não preciso de qualificar. Foi mais ou menos esse cenário no início? Foi. No início, quando a gente começou, falar sobre meta, falar sobre gestão, falar sobre orçamento é uma novidade grande para o brasileiro. Principalmente aquele que fala assim, ó, eu já fiz a vida toda dessa forma. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho resultado? E por que eu tenho que mudar? E aí que é interessante. Por que você muda? Porque o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar para frente. E outra, o mercado está mudando. Seus concorrentes, os seus clientes estão mudando e se você não se adaptar, você fica no caminho. A gente trabalha com um dos métodos, que é o PDCA, que é o planejamento, a disciplina da implementação, o acompanhamento e depois a padronização disso. Agora vamos aos brasileiros, né? Tropicalizando isso. Nós não somos bons de planejamento. O brasileiro é aquele que sai executando, sai fazendo as coisas. Eu tenho um feeling, eu tenho uma ideia e começa a implementar isso. Bom, isso tem um lado muito positivo. Somos empreendedores ou por necessidade ou por vontade, né? Mas somos um país empreendedor. Quando você coloca o planejamento para ajudar essa tomada de decisão, você passa a ser muito mais assertivo. Porque se a gente for pensar, quem é que tem mais resultado? Aquele que toma decisão rápida e acerta na decisão. E aí o planejamento pode te ajudar. Se eu tomar uma decisão, mas demorar para tomar, o meu concorrente faz, outra empresa faz e tudo mais. Se eu tomar decisão rápida, mas errar, também não adianta. Então, incluir o planejamento na vida dos gestores começou a transformar o país. Isso é verdade. Não vai, pelo amor de Deus, com aquela ideia de tive essa ideia, mas não executei, não planejei. Exato. Teu concorrente vai lá e sai na frente e faz. Portanto, conhecimento é algo muito importante. E como surgiu o Instituto Aquila? O Instituto Aquila nasceu no momento, na década de 80. Desculpa, você é da onde? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É um sotaque um pouquinho puxado. Na década de 80, eu não estava lá ainda, você deve imaginar, né? Tá bom. Mas o que aconteceu? O Brasil tinha um planejamento estratégico que é investir em 3 áreas estratégicas para o país. Um era alimentos, criou a Embrapa. A outra era energia, criou o Proálcool. E precisava também investir na cadeia da siderurgia. Lá em Minas tem muito minério, você sabe, né? Tem uma montanha e tem minério. Atrás daquela montanha tem outra montanha, com mais minério. Então precisava investir nessa cadeia da siderurgia e convidou os professores da Universidade Federal de Minas Gerais para buscar o que tinha de melhor na mineração no mundo, na siderurgia, né? E esses professores encontraram no Japão o programa de qualidade total. Enquanto aqui no Brasil você mandava para a indústria automotiva as placas de aço tinham muito refúgio, voltava muito por falta de qualidade, no Japão esse valor era acima de 80%, era bem aceitável. Então, eles trouxeram essa tecnologia para o Brasil. Os professores fizeram um convênio com a JUSE, que é a União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses, para trazer essa metodologia. O que é essa metodologia na prática? É o PDCA que nós falamos, planejamento, execução e acompanhamento, é a qualidade total, ou seja, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que é a melhoria contínua. Então, se a gente conseguir que cada empresa melhore um pouquinho todos os dias, você tem um resultado surpreendente. Então, eles trouxeram esse programa para o Brasil e ele foi adotado por 7 grandes grupos, ainda dentro da universidade, que foi, na época, o Grupo Brahma, que hoje é a Ambev, o Grupo Abelgo Mineira, a Cesita, a Uzi Minas, a Petrobras, a Sadia. Então, foram os grupos players gigantes, né? Que começaram a adotar esse programa na década de 80 e início de 90. E esse programa permitiu que essas empresas crescessem e se expandissem mundo afora. Então, a Ambev acabou comprando todo mundo que viu pela frente, né? Dr. Jorge Gerdau comprou Gerdau Amestil e foi para o Canadá e Estados Unidos. A ArcelorMittal comprou a Belgo e a Cesita. Fez um benchmark e descobriu que essas 2 plantas tinham um resultado, uma produtividade superior às outras plantas do mundo. Então, pegou esse mesmo programa e espalhou ao redor do mundo. Então, esse programa ajudou as empresas brasileiras a se desenvolverem e a se internacionalizarem. E aí, eu digo que tiveram os movimentos, né, as ondas. Começou com a siderurgia, como a principal naquele momento, o Grupo Votorantim foi um deles. Depois, isso passou para outros segmentos. Então, a área de serviços falou assim, poxa, isso é importante, se as indústrias estão adotando, como é que eu adoto isso no meu segmento? Depois passou para a área pública, então os gestores públicos assim, a área pública também precisa desenvolver a gestão. E aí tem uma história muito interessante, que esse trabalho começou com um empresário que foi eleito prefeito.
Ele falou assim, ó, aquilo que eu tenho na minha empresa, eu preciso trazer para cá. Então foi quando a gestão, eu falo que é o despertar da área pública. E hoje nós vivemos um outro movimento, são as startups, trabalhando muito a gestão, porque eu tenho uma boa ideia, mas preciso de conhecimento que transforme o meu negócio, e o próprio agronegócio, que vem desenvolvendo e tendo excelentes resultados nos últimos anos. Mas quando isso entrou na tua vida, de fato, esse radar, que você estava ali no momento certo, na hora certa, como cofundador? O que aconteceu? Eu formei em administração. E em administração eu pensei o seguinte, as empresas já têm um excelente resultado. Como é que eu posso apoiar as empresas? Eu falei assim, não, tem que ser um médico das empresas. Só adicionar as dores. As duas. Mas aí depois eu descobri que, na verdade, eu tenho que ser o personal trainer das empresas. Boa. Porque a gente, às vezes, procura um médico só quando você está com algum problema, alguma dor e tudo mais. O personal não, quando você quer melhorar a sua performance. Então, hoje nós trabalhamos para melhorar a performance das organizações. Algumas com dores mais difíceis, mas outras que estão buscando aí uma expansão. E aí eu participei desse movimento, ainda numa empresa que chamava INDG, que é Instituto de Desenvolvimento Gerencial, que saiu da universidade pelo seu tamanho. E quando essa empresa decidiu seguir caminhos diferentes, nós falamos assim, não, mas nós temos que voltar às origens. Temos que buscar o programa de qualidade total para desenvolver o país. Foi quando surge o Instituto Aquila, liderado pelo Raimundo Godoy, que é o grande fundador, e os consultores que apoiaram ele nesse processo. Por que a gente fala de voltar às origens? Porque o programa nasceu com o seguinte objetivo: desenvolver o país através das organizações. Se eu melhoro a empresa, ela gera mais renda, gera mais emprego, faz novos investimentos. Se eu melhoro uma prefeitura, um governo, ele imediatamente investe na qualidade de vida do cidadão. Então, esse é o nosso princípio, desenvolver o país através da gestão. É um negócio, assim, se a gente parar para pensar, por trás de grandes performances, tanto na iniciativa privada quanto no público, tem treinamento. Tem treinamento. Tem? Tem treinamento e tem desenvolvimento. O que a gente fala? Tem 3 eixos que tem que ser equilibrado. São pessoas, processo e tecnologia. Hoje, nenhuma empresa que, se a gente pensar que tem excelentes resultados, não tem esses 3 eixos muito bem organizados. Então, pessoas são que agregam valor, né? Pessoas, nós temos, o nosso concorrente tem, mas o nosso é melhor do que do concorrente. Processos nossos podem ser iguais, mas eu tenho que performar melhor. E tecnologia, como é que eu uso isso para melhorar o meu resultado? E aí, pessoas é que a gente precisa treinar e desenvolver. Então, a gente tem uma metodologia de treinamento que é a andragogia, né? Que é como o adulto gosta de aprender. Eu quero ouvir isso. Porque você sabe que o adulto não gosta de ser ensinado. Odeia. Mas adora aprender. Olha que interessante, diferente, né? Então, como é que a gente faz? A gente pratica com ele. Em vez de ensinar no PowerPoint como andar de bicicleta, a gente vai andar junto. A gente vai andar junto na bicicleta, segurando o guidão, até o momento que ele está pronto. Assim, agora podemos tirar a rodinha e soltar o guidão. Depois que ele fez isso, aí a gente vem para a sala de aula. Assim, aquilo tudo que nós aprendemos, quais são as técnicas que a gente utilizou para isso? Então, isso melhora muito a absorção do conhecimento. E esse time técnico do Instituto Aquila é que faz essa diferença no Brasil inteiro? Isso, é que a gente faz essa diferença. Como é que o nosso trabalho é o seguinte, nós somos uma consultoria tradicional, que entrega um relatório. Porque, né, você com um relatório, só implementar aquele relatório que a vida vai ser melhor depois. Não vai. Não vai, não é assim. Os problemas acontecem justamente na implementação. 82% das estratégias morrem na baixa implementação. No Brasil, então, esse número deve ser ainda maior, porque a gente tem dificuldades de implementação. Então, o nosso time ajuda a implementar. A gente não emite nenhum relatório, mas põe a mão na massa. Ajuda a equipe do cliente a executar as suas principais estratégias. Faz a análise completa, inclusive no RH, em tudo? Isso. A gente começa fazendo o seguinte, primeiro fazendo um diagnóstico, como no caso do médico, né? Um diagnóstico inicial para entender o seguinte. Primeiro, a maturidade de gestão. Essa organização, do ponto de vista de pessoas, processo e tecnologia, ela é faixa branca ou ela é faixa preta? Se for faixa branca e eu lutar no mercado faixa branca, eu só preciso ser o melhor faixa branca que tem. Mas se o meu mercado estiver na faixa amarela ou na faixa verde, eu preciso trabalhar esses eixos para conseguir concorrer com qualidade. Se a gente pensar em empresas como Toyota, Apple, são empresas faixa marrom, faixa preta. Então, aonde eu quero estar, qual que é o jogo que eu quero jogar? Então, para isso, a gente faz esse diagnóstico, que dá esse produto, que é a maturidade de gestão, mas nos dá também a oportunidade. Qual que é o resultado que essa empresa poderia ter exponencialmente? Ela tem um resultado, por exemplo, de 5% na última linha,
mas adotando boas práticas poderia levar ela a 15%. Então esse é o diagnóstico que a gente faz. Depois a gente constrói um plano de voo, ou seja, como é que eu saio de 5% para 15%? E em quanto tempo eu levo? Porque também, às vezes, a gente quer fazer isso da noite para o dia. E não vai. Gerenciar e antecipar o futuro em função do tempo, né? Então, quanto tempo que eu preciso para poder fazer isso? E com esse plano de trabalho, a gente ajuda a desenvolver junto com a equipe da empresa. Quando você falou na iniciativa privada, né, e migrou para o público, né, por conta dessa demanda, inclusive as Cidades Excelentes, que é esse outro método. Isso. Começou há quanto tempo? Cidades Excelentes, o primeiro trabalho na área pública foi em 2001. Foi esse empresário que foi eleito prefeito, falou assim, eu preciso levar essa gestão para o meu município. E aí a gente começou a implantar métodos da iniciativa privada na área pública. No início teve muita resistência? Como você deve imaginar. Uma parte deu muito certo, mas uma parte não deu certo. Porque é um outro mundo, são outras, digamos assim, tecnologias. Uma prefeitura é a soma de tecnologias não somáveis. Você tem educação, que não soma com saúde, que não soma com obras, que não soma com as demais. Então a gente começou a se aprofundar nisso. E através de um questionamento de um conselheiro, a gente começou a pesquisar o que torna uma cidade excelente. Então nós pesquisamos 90 municípios no exterior, 360 no Brasil, com essa pergunta. O que é que torna uma cidade excelente? E aí fizemos algumas descobertas. Uma delas é que nas cidades excelentes, a excelência vem do setor público. E o setor privado acompanha. Olha que interessante. Se você quiser ter, por exemplo, um hospital em Zurique particular, seu hospital tem que ser muito bom, porque a saúde pública já é excelente. Então você precisa estar um degrau acima. Então esse foi um aprendizado que a gente teve nas cidades excelentes. E nessas cidades excelentes, elas tinham 6 eixos que eram comuns e eram excelentes em todos. Não adianta você ser excelente em educação e não ser em saúde. Você precisa ser equilibrado. Então, qualquer cidade excelente no mundo tem que ter eficiência fiscal e transparência. Ou seja, o gestor tem que ser capaz de gerar resultado e comunicar isso de forma assertiva. Segundo, tem que ter uma educação de qualidade, uma saúde. Esses dois no Brasil, inclusive, são constitucionais, né? E depois precisa ter infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico. Então, esses são os 6 eixos que norteiam uma cidade excelente. Voltamos para o Brasil, só para concluir esse raciocínio, voltamos para o Brasil e começamos a pesquisar indicadores que representam isso. Então, nós fomos em fontes públicas e encontramos 71 indicadores que representam esses 6 eixos. E criamos uma plataforma que hoje está disponível para o país todo, onde qualquer cidadão pode consultar a sua cidade. Qual que é o diagnóstico da minha cidade hoje em relação a todos esses 6 eixos? Qual é a plataforma? Chama IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Então, está disponível para o Brasil todo. Qualquer um pode acessar. Qualquer um pode acessar, pode ver como estão os seus indicadores, qual que é uma cidade de referência e comparar a sua cidade. A minha cidade com 30 mil habitantes, com quais outras cidades do Brasil ela se compara. Isso nos deu um ranking. Ou seja, hoje a gente consegue dizer quais são as melhores cidades em cada um desses eixos, mas no princípio de boas práticas. O que essa cidade, que tem a mesma característica da minha, consegue ter uma educação de tão qualidade como a outra? Por que eu não vou lá e entendo essa implementação e não trago para o meu município? Já o Davi vai começar com a gente explicar o crescimento no Nordeste inteiro, mas as principais praças de atuação de vocês hoje do Instituto Áquila, mais Sul, Sudeste ou muito fortemente avançando no Nordeste? Não, hoje nós temos uma presença nacional e internacional. Nós temos escritórios na Austrália, Colômbia, Portugal e Suíça, que foram empresas brasileiras que foram para lá e que acabaram espalhando isso para o seu fornecedor. Portugal deve ter muito cliente brasileiro, né? Lá está um negócio... Tá. As empresas estão investindo, né? Então, onde tem investimento, tem a necessidade de gestão. Então, essa é a nossa expansão internacional. Atualmente, a gente está com um projeto também em Omã. Imagina, em Omã, que é um lugar que é onde você tem um outro modelo de gestão, também estão querendo essa metodologia. E no Brasil, a gente tem uma presença nacional, né? Em Minas Gerais, que é o nosso nascedor ali, tem uma atuação muito grande, mas também São Paulo, no Sul. E o Nordeste... atualmente tem nos convidado bastante, ou seja, o Nordeste... Privado e público, né? Privado e público. Ou seja, isso vem crescendo muito no Nordeste, seja porque, como a gente estava comentando nos bastidores aqui a gente tem boas empresas, são referências nacionais e que querem continuar investindo, e empresas que têm boas ideias que precisam de um crescimento rápido. Vou fazer uma pergunta, penúltima pergunta para você. Uma das maiores dores do Brasil, isso é uma opinião minha, né? É a sucessão empresarial. Exato. Não é?
o Instituto Aquila consegue preparar, planejar para executar no futuro para grupos empresariais? Excelente pergunta, porque essa realmente é uma dor. O que acontece? A gente defende muito a profissionalização das empresas. E aí, normalmente as empresas falam, a profissionalização vai tirar a família. Não, não é isso. A profissionalização é o quê? Transformar as pessoas que estão ali, seja da família ou não, em profissionais de alta performance. Então, como é que a gente prepara muito a sucessão? Primeiro, a gente entende que cada empresa tem o seu modelo mental que funciona e que dá resultado. Senão não estaria nem ali, né? Então, a partir desse modelo, como é que a gente potencializa ele? Com as pessoas internas, da família ou com profissionais. A gente defende muito o prata da casa. Aquela pessoa que já está na cultura da empresa, que já tem o DNA e como é que ela... Mas, por exemplo, a consultoria consegue identificar, por exemplo, o pai quer que o filho seja de qualquer jeito, o filho não quer... O filho não está pronto para isso. Porque a gente fala que todo mundo tem oportunidade de melhorar. Não é isso? Às vezes o filho não está pronto, mas ele consegue desenvolver. Porque ele pode ter... Algumas são habilidades, outras são competências. Às vezes ele não tem habilidade, aí não dá. Mas às vezes ele ainda não tem a competência, não tem o conhecimento necessário. Aí esse a gente treina. Agora, se ele não tem habilidade para aquele... Não tem o talento, não tem o talento, ele tem que cuidar de esporte. Né? E já aconteceu isso, sabe? Assim, algumas empresas, que eram grupos empresariais, que tinham vários segmentos. Uma das pessoas falou assim, um dos filhos falou assim, não, eu vou cuidar das fazendas. E tá, excelente. Para o lugar dele foi trazido um executivo que está performando e ele, como sócio, hoje recebe seus dividendos. A cultura, por exemplo, do empresariado brasileiro tem mudado a concepção sobre CEO, que não seja da família? Tem mudado bastante. Por E é quê? um profissional raríssimo, né, hoje no mercado. Não é um profissional fácil e principalmente que dê um match com a empresa. Porque você trazer um CEO de mercado que vai passar ali 2 anos e daqui a pouco vai mudar, não é isso que os empresários querem. O empresário luta por quê? Pela perenidade da empresa. Ele quer que aquela empresa fique lá. E alguns executivos trabalham pelo bônus e não pela perenidade da empresa. Então, encontrar esse profissional que dê um match com a cultura e que entregue resultado não é fácil, mas precisa ser criado, ou internamente, ou buscar no mercado. Leonardo, qual é o principal erro do empresariado brasileiro? Qual é a maior dor que, quando vocês enxergam, fazem um raio-x, é quase reincidente aquele mesmo erro? É achar que a metodologia da empresa é o que está na cabeça dele, ponto. Por onde é? Eu acho que é a falta de planejamento. O brasileiro ainda planeja pouco aquilo que ele deseja. Então, muitas vezes, ele tem uma ambição definida ou tem um caminho definido, mas não organiza... Ele sabe onde quer chegar, mas não organiza isso. Então, esse livro aqui, 8 Passos da Excelência, é baseado nisso. Ou seja, quais são os passos que as organizações de sucesso fizeram que tiveram excelência no seu resultado. O primeiro passo, sem dar um spoiler aqui, é a ambição. Então, uma empresa que não tem uma ambição, dificilmente ela vai alcançar resultados diferenciados. E a ambição no português é muito, às vezes, mal vista, né? Confundido com ganância. Se você for falar que é ambicioso... E confunde com a ganância. Mas a ambição não é isso. A ambição é aquilo que faz bater o coração. Para onde é que eu quero levar minha empresa para patamar? Como é que eu faço a minha empresa ser disruptiva? Ter 2 dígitos de resultado na última linha por vários anos. Então, essa é uma ambição. E aí, depois, você começa a transformar a partir dos demais passos. E aí vem o planejamento desse projeto. Como sair daqui e alcançar essa minha ambição. Aí o brasileiro falha. Ele não monta matriz de riscos, ele não preocupa, acha que planejamento é coisa teórica, mas não parte diretamente para a prática sem um embasamento mínimo de conhecimento. Centralizador, acreditando no próprio feeling, que funcionou em alguns momentos, mas não necessariamente vai funcionar para frente. E eu acho, pode uma opinião minha, né? Eu acho que um dos grandes erros também do empresariado é achar, por exemplo, que hoje é como se ele estivesse fazendo a gestão de 25 anos atrás. Exato. Mudou tudo, né? Mudou. É uma geração nova, essa geração Z. É um negócio de louco. E mudou e continua mudando. Acho que esse é o principal, porque amanhã já vai ser diferente. A própria geração, ela está mudando muito rápido. Ou seja, as pessoas estão mudando os seus modelos, seja pelas transformações que o mundo vem acontecendo, mas seja pelo que elas desejam para frente. Você acha que a gente vai chegar no momento de dizer que o serviço público, de fato, tem excelência? Essa é a nossa ambição. Já que nós falamos de ambição, essa é a nossa ambição. E por isso nós temos essa contribuição. Então, a gente tem essa plataforma pública e tornamos a metodologia pública. Então, através do livro hoje, o gestor pode pegar esse livro e falar assim, eu quero implementar isso na minha cidade.
que a gente gostaria que todos esses debates políticos passassem a ser mais técnicos. Eu não discuto mais se aquela política está certa ou não. Eu discuto se aquele indicador vai melhorar ou não. Que, na verdade, o indicador indica se o gestor está tomando a decisão certa e se o cidadão está percebendo isso em última instância. Te parabenizar, sim, fiquei encantado. Eu vou ler o livro, acho que é importantíssimo para quem é empreendedor, para quem é disruptivo em alguma coisa na vida, que tenta fazer algo diferente, é importante estar embasado. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no Brasil. Espero eu que os gestores públicos possam cada vez mais investir em treinamento. Excelente. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com você, de fazer esse debate e levar esse conhecimento à sua audiência. E agora a gente fala com ele, que tem uma atuação muito forte aqui no estado do Piauí, mas também é muito atuante no Nordeste inteiro pelo Instituto Áquila. Ele é consultor sócio com essa forte atuação aqui no Piauí. Mais de 18 anos de experiência em gestão organizacional e já conduziu projetos em diversos setores. Uma salva de palmas para Davi Barros Pereira. Obrigado, Davi. Separar um tempinho aí. Eu sei que tempo é dinheiro, mas também é informação. Como é que tem sido essa atuação no Nordeste? Bom dia, Edson. Primeiro a gente queria agradecer a oportunidade e para mim é fundamental, né, essa atuação no Nordeste, por ser do Nordeste, né, oriundo do Nordeste, ver essa transformação da gestão na qualidade de vida, seja das empresas e dos cidadãos. Então, a gente poder participar nesse processo é algo gratificante, né? Principalmente quando a gente fala de área pública, a gente está auxiliando organizações a melhorar a qualidade de vida e você ver o resultado na vida do cidadão, isso é fantástico. De fato, na ponta, né? Exato. Através de todo esse treinamento. Como é que foi a preparação para chegar no nível de excelência hoje que o Instituto Áquila tem trazido aqui para o Nordeste? Como o Leonardo já citou anteriormente, né, isso é um movimento que vem crescente desde a década de 80 e hoje, como foi colocado, né, é muito perceptível o impacto da gestão nos resultados das organizações, sejam públicos e privadas. Então, a gente vem trazendo esse upgrade da gestão para potencializar resultados, ou seja, trazer método, organização, rotina, somado ao conhecimento técnico que já existe nas organizações, a gente começa a potencializar os resultados, né? Como você recebeu os livros, né? A metodologia, por exemplo, 8 Passos da Excelência, é um guia prático de como potencializar resultados, ou seja, pegar aquele conhecimento técnico e colocar, né, um passo a passo da gestão, desde onde o empresário ou o governante possa, primeiro, definir o futuro da organização, né? Planejar, enxergar, né, quais são as nossas ambições, ou seja, a partir daí nós temos que organizar todo o time, né, entender basicamente hoje, com as nossas pessoas, com os nossos resultados, com as nossas práticas, o que nos distancia para as ambições colocadas, né? Que evidências hoje nós temos para possamos alcançar essas ambições, porque a gente acredita que a ambição, nesse sentido, é o que vai mover a organização para o futuro, né? A partir daí, é feito esse trabalho, é desenhado junto com as organizações esse plano de trabalho de curto, médio e longo prazo e avaliando também a qualidade técnica do time, ou seja, é natural que quando eu tenho uma ambição que mostra uma transformação da organização para 1, 2, 3 anos, que o meu time precisa também sofrer, digamos assim, essa atualização, esse upgrade, para que ele possa suportar a execução dessa ambição. Né? E talvez um ponto muito importante também da metodologia é ser esse agente transformador, catalisador dos resultados com disciplina. Né? Não adianta a gente planejar, colocar no papel e não executar. Ter a disciplina periódica, os rituais de gestão, como nós chamamos, ou seja, é levar os gestores para a disciplina da execução dos planos, dos resultados, né? Avaliar os retornos, o resultado que foi proposto, se aquilo que foi planejado, se aquilo que foi executado trouxe de fato o caminho, né, com a transparência. Então é um resumo dessa metodologia que a gente chama de 8 Passos como um guia muito prático, né? O nosso presidente Raimundo Godoy fala que nossas literaturas são muito baseadas na prática, né? Nós praticamos muito para trazer essa realidade para as organizações. O Nordeste em si tem uma cultura de protecionismo, tipo,
contratei a consultoria. Começou a consultoria. Aí daqui a pouco o cara que está sendo cobrado sobre disciplina disse, não, vou falar com o dono. Não quero... Existe ainda muito isso? Existe. Obviamente que... E a consultoria aponta, é melhor tirar essa peça daqui? O que acontece, acho que é um primeiro ponto que você colocou, esse processo de conhecimento entre as empresas é muito importante e a gente tem que entender que existem culturas já postas nas organizações, né? Nós temos grandes parceiros aqui, né, também, e que a gente acaba vivendo. Então, esse primeiro momento é um namoro, é um conhecimento que vem desde o diagnóstico. A gente fala que a venda da consultoria não é uma venda simples, né? Nós não vendemos um celular, é uma venda complexa. Então, essa venda complexa envolve um conhecimento, um debate, né? A gente costuma dizer que a primeira fase da nossa aproximação com o cliente é tomar um café. A partir daí começa um conhecimento mútuo, né, para que os objetivos sejam alinhados. Mas tem esse papel fundamental no início de conhecimento e adaptação da cultura e tem que ter uma transformação, que aí, você sabe, mudar não é fácil, mas a partir do momento que a transformação começa, os resultados começam a acelerar. Mas, de fato, a gente entende as pessoas, o processo cultural, para que tenha essa adaptação, né, e a gestão. Né? E uma coisa que a gente costuma trazer, que se as pessoas começarem a entender rapidamente, faz toda a diferença. A primeira coisa, quando chega uma consultoria, as pessoas pensam em exposição, em problemas, a gente até evita chamar por esse nome, né? Usamos muito... o entendimento de problema como uma oportunidade de melhoria, ou seja, o que me distancia hoje de onde eu quero estar. Então, isso acaba trazendo uma clareza, uma leveza e adaptação à cultura e a diminuição das resistências, mas, obviamente, é um processo de mudança cultural, de fato. Aqui, o Leonardo havia falado, inclusive, que a gente tem players no Nordeste que são gigantes em nível de Brasil, né? Claro. Aqui, hoje, a gente tem uma empresa que está presente em vários estados que vocês prestam a consultoria, que a Serve faz. Exatamente. É muito pensando na excelência mesmo de performance. Exatamente. Assim, a Serve faz, a gente tem hoje uma parceria e muito da inquietação da diretoria, da presidência em extrapolar as barreiras e as fronteiras, né? É uma empresa que já tem uma excelência na região, né, mas que tem uma ambição de cada vez mais passar por essas barreiras e ter uma atuação com excelência. Então, foi isso que acabou causando essa aproximação com esse cliente, porque a mentalidade, a ambição de crescimento, de melhorar a cada dia e as práticas, né, é o que nos uniu a priori, né? Então, tivemos um primeiro debate que parte muito desse guia prático, ou seja, é o primeiro exercício com essa ambição, qual é a Serve-Faz da manhã de 3, 4, 5, 6 anos, e isso foi desenhado, foi bacana, foi compartilhado com todos os colaboradores. Uma coisa que a gente acredita muito é a estratégia, ela feita por todos, é diferente daquela estratégia que é posta simplesmente pela organização, pela diretoria, tem resultados totalmente diferentes. Quando as pessoas participam da construção, isso tem um engajamento muito forte. Qual que é o grande ponto? A gente pode desenhar a estratégia, o que é a cultura organizacional? É a gente desenhar tudo isso e as pessoas levarem isso para a prática e que isso seja implantado na rotina. Às vezes o que acontece muito estratégias são definidas, planos estratégicos são escritos, mas às vezes viram apenas um direcionamento colado na parede. Quando isso tem um envolvimento, um engajamento dos colaboradores, isso fortalece a cultura organizacional que a gente defende, ou seja, aquilo que está definido na estratégia está no dia a dia e na prática, você vê que tornou-se uma cultura organizacional forte. Pode concluir. Que é o que a gente vê nessa transformação, por exemplo, da Serve-Faz. O governador Rafael Fonteles, o governador do Piauí, ele vem da iniciativa privada, da iniciativa de alta performance e tenta implementar todo o custo isso numa gestão pública, e não é do dia para a noite que se consegue. Mas aqui no Piauí, não só o Rafael, mas desde a época de Firmino Filho, você já atuava aqui, né? Exato, já atuava aqui nisso. Exato, acho que tem uma história um pouco bem próxima do Piauí, né? A gente até brinca às vezes com o presidente do grupo, Raimundo Godoy, quando ele já veio aqui algumas vezes, e
ele me reconhece como um cidadão piauiense. Então, Ou Piauí. Pois é, deu trabalho para explicar, às vezes. Aí ele me deu uma resposta bem simples e sincera. Eu te conheci trabalhando lá, então você é de lá. E de fato, né, eu já tenho uma história aqui com Teresina, Piauí, de quase 10 anos, né? Desde a época do nosso saudoso prefeito Firmino Filho, né? Que, como a gente coloca no livro e no guia prático, era alguém que já enxergava essa metodologia que poderia transformar a administração pública há 10 anos atrás. Então, desde essa época, nós já éramos parceiros da prefeitura, e a prefeitura de Teresina, na época de Firmino Filho, sempre foi referência na prestação de serviço e na qualidade da gestão. Então, auxiliamos em diversos aspectos. Um ponto que é comum às organizações públicas, e está muito ainda hoje em debate, é a qualidade e a eficiência fiscal, ou seja, o espaço fiscal para poder governar. Desde essa época, já com Firmino, a gente já trabalhava essas melhorias na qualidade da arrecadação sem aumentar impostos e também buscando o quê? Melhoria da performance, melhoria dos processos e também qualificar o gasto, o custeio, né? Então, foram essas práticas, né, que a gente já fazia junto com o prefeito, junto com o próprio secretário, professor Washington, que foi secretário de planejamento, que hoje está no governo, né? Então, assim, fomos convidados também pelo governador Rafael Fonteles com essa missão, né, porque o governador, muito visionário, né, está fazendo um governo de muita expansão de serviços, de muita inovação, de muita disrupção. Saúde digital, que o diga, né? Então, mas a gente precisa qualificar o gasto para que ele tenha espaço para implantar as medidas do seu plano de governo. Então, ele nos convidou, né, para implantar e resgatar essa cultura de eficiência de gasto, ou seja, igual a gente faz em casa, a gente conseguir comprar, conseguir governar, conseguir ter uma otimização a cada real que a gente coloque de uma maneira otimizada, né? E, obviamente, quando a gente começa a ter essa racionalização, o que a gente fala é o seguinte: a gente cria uma outra fonte de financiamento para o governante. Às vezes o governante tem que recorrer a empréstimos, etc., mas uma própria fonte de financiamento é a qualidade do gasto. Se eu consigo comprar cada unidade de maneira mais eficiente, me sobra um dinheiro para investir nas minhas políticas públicas. E tem uma coisa que eu acho que une aí, de certo modo, o privado e o público no aspecto de feedback imediato sobre o serviço prestado, né? As redes sociais. Né? Se você vai no posto de saúde e não é bem atendido, você vai lá nas redes sociais e cobra. Você vai no restaurante, pede um prato, o prato vem feio, você vai lá e cobra. Esse feedback das redes sociais é um instrumento que pode ajudar também na mudança de chave de alta performance, tanto no privado quanto no público? Total. Achei como foi colocado, né? Um primeiro passo é fazer uma avaliação, um diagnóstico da situação atual sobre diversos aspectos, tanto no público como no privado. E a escuta, né, e agora com esses canais que estão cada vez mais potencializados e aproximando o público. Direto, né? Então, assim, é um insumo fundamental para a transformação. Então, assim, um grande trabalho que a gente faz é levantar o que a gente chama dessas oportunidades de melhoria. Ou seja, se ele não recebeu o prato conforme a qualidade, se ele não recebeu na temperatura correta, ou o serviço não foi prestado, enfim, isso vira total insumo para a transformação. E qual que é a grande diferença entre aquela empresa de alta performance ou aquela... É a velocidade e a prontidão para o atendimento e resposta, né, para essas oportunidades, né? Entender que não é uma crítica, mas entender que aquela oportunidade me pode fazer melhor amanhã e elevar meus resultados. Talvez a velocidade e a prontidão seja a chave do sucesso nesse sentido, para a satisfação do público, né? Tanto interno como externo. Há quem defenda, por exemplo, que o funcionalismo público não esteja, por exemplo, na área de atendimento direto. Pela seguridade dele de ser funcionário público, ser concursado, vou atender de qualquer jeito aqui. Os últimos estudos mostram que é melhor mudar de lugar e colocar alguém que tem alta performance, que possa seguir os ritos. A gente acredita, assim, a gente não pode generalizar, né? Sim. Então, assim, nós temos funcionários públicos de muito gabarito e de alta performance, que acho que a gente precisa avaliar os pontos específicos, né? E também a adoção, obviamente, que a gente vem tendo com a realidade da tecnologia, né? Alguns atendimentos, por exemplo, na área tributária hoje, um dos trabalhos que a gente faz muito, por exemplo, em auxiliar as prefeituras e os governos em
debater com os contribuintes e a recuperação, porventura, dos recursos dos impostos não pagos, hoje a gente tem algumas alternativas que é encontrar a melhor forma e o melhor canal de diálogo com aquele contribuinte. Nós temos uma ação que é muito implantada na área tributária, que é um negócio chamado régua de cobrança. Parece um nome muito... mas, na realidade, é uma linha do tempo onde eu tenho momentos para comunicar com aquele contribuinte. Obviamente que a gente tem essa expertise da área pública e privada e a gente tem alguns estudos que mostram qual que é a eficiência de cada canal com cada público, né? Vamos pegar algum exemplo bem claro. Nós passamos por uma pandemia que era difícil ter os atendimentos presenciais, né? Isso promoveu uma mudança drástica. Uma aceleração em tudo. Você pega, por exemplo, o governo do Ceará implantou e manteve uma premissa que era fazer todo o atendimento da Procuradoria, da Fazenda Municipal e Estadual. Pós-pandemia, manteve uma premissa de continuar totalmente virtual, né? Então, outras questões, né? Existiam cobranças, por exemplo, por e-mail ou, enfim. Mas quando a gente avalia os estudos, hoje, por exemplo, uma ferramenta como WhatsApp, chatbot e etc., trazem recuperações e diálogos, assim, muito próximos e com muitos resultados, né? E, assim, o nosso trabalho, às vezes, é estudar essas soluções, por exemplo, né, para conectar, né? Então, assim, coisas já existentes, por exemplo, coisas que a gente já implantou em alguns trabalhos nossos. Existe, por exemplo, hoje, como você colocou, o celular é o meio de comunicação, né? Por onde você se informa sobre tudo, né? Vamos pegar um exemplo prático, né? Um case muito de sucesso aqui no Nordeste. A gente apenas entendeu, por exemplo, o aplicativo GovBR, que é hoje utilizado para quase todos os serviços da União junto ao cidadão. Em apenas conectar isso a uma ação de lembrete aos contribuintes dos impostos que precisariam ser pagos, em uma primeira rodada, foi um primeiro case que foi feito, resultou num potencial de arrecadação de mais de 20 milhões de reais, em apenas utilizar o meio de comunicação correto e com a massa da população. Então, assim, é um pouco disso do trabalho de entender, né? Você vê que nesse momento aqui ninguém falou em aumentar R$1 de imposto, mas apenas em usar a melhor forma de comunicação, o melhor meio e utilizar um meio já gratuito e disponível. E que tem todo mundo tem acesso, Pois né? é. Não tem jeito. Davi, eu queria que você convidasse, então, os empresários e lideranças a conhecer esse método e cada vez mais performar de uma forma que cases no Brasil inteiro têm feito. Não, muito bom. Primeiro, colocar que nós estamos aqui nessa expansão muito forte do Nordeste, né? Com presença em diversos estados, né? Pernambuco, Paraíba, o próprio Maranhão e em especial no Piauí. E estamos também nos colocando à disposição para que as pessoas nos conheçam de uma maneira. Temos grandes parceiros, grandes cases já aqui na cidade, ou seja, que é um tipo de conhecimento que é importante, Sem né? sombra de dúvidas. Às vezes a experimentação do resultado, da solução do empresário local faz muita diferença, né? Nós também temos à disposição de todos também no nosso Instagram, também no YouTube, um programa chamado Gestão com Identidade. Vai estar no primeiro link da descrição, O que é o inclusive. Gestão com Identidade? Para esse tipo de negócio. São os nossos clientes dando depoimento dos resultados alcançados, né, com o apoio do ACLA, né, com o apoio da gestão, né? Então, é um ponto que a gente coloca... Prova social. Exatamente. É uma prova social. Mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Ok, Edson, muito obrigado. Forte abraço. Agradecer aqui a disponibilidade e agradecer você aí do outro lado. Se inscreva, deixa um like, comenta aí o que você achou e vamos pro próximo. YelCast do Piauí para o Mundo.